De associação da área da Faria Lima, ele pegou e fez uma colocação ligada ao deslocamento, que tem a ver com a Secretaria de Transporte Urbano, que é um problema relacionado aos ônibus intermunicipais. Então eu gostaria que dentro do planejamento que deve ser feito, que se levasse em consideração também os deslocamentos e as alterações dos pontos de parada referentes a isso. Então, na reunião que nós vamos fazer futuramente, a MTU ela vai ser convidada para poder participar, mas de qualquer forma eu já pediria que tanto a Secretaria a CT, a Secretaria de Transporte, de Mobilidade e Transporte Urbano, já estabelecesse contato, inclusive com a própria Prefeitura Regional de Pinheiros, para poder saber essa parte, quer dizer, o quanto que os transportes intermunicipais eles também são afetados nessas modificações de trajeto e de desvio de vias e tudo mais, porque eles também interferem, obviamente, nisso. E detalhe, isso já foi verificado até nas pesquisas, né, que foram feitas, parte da população que comparece aqui na Madalena, ela é oriunda também de outros municípios. Então, elas são usuárias justamente desses sistemas. Então, um convite vai ser feito, eu já vou pedir para a Ivete acrescer o convite à empresa municipal, né, a empresa metropolitana, né, de transporte urbano, e também convidá-la para a participação na próxima reunião. Eu quero dizer mais uma outra coisa, antes dessa Lima poder se manifestar, que é o seguinte: na reunião que vai acontecer, ainda não sei exatamente entre o dia 30 e o dia 1º, né, nós vamos também fazer a discussão, porque eu imagino que na segunda-feira que vem, até por todos esses atrasos que tiveram em função de situação e tudo mais, que talvez não me apresentem todos os documentos dos mega eventos na segunda-feira que vem. Então, como é de interesse dos senhores, obviamente, que isso seja apresentado em termos concretos para poder ser haver debate, então, na próxima reunião, que em continuação a essa, eu vou fundir as duas reuniões. Então, nelas nós vamos ver tudo aquilo que são os mapas concretos da Vila Madalena e vamos ver também os mapas concretos dos mega eventos que estão previstos em vários lugares. Então, sem maiores delongas, eu vou pedir que essa Vila, que é uma das associações, nós temos mais de uma, na verdade, na Vila Madalena, que ela proceda a sua apresentação. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado, uma boa tarde. Meu nome é Luiz Castro, sou advogado da Savima, falo aqui em nome do presidente Castro Calazans, a quem, por motivo de uma prioridade de trabalho aí, uma urgência, teve que se ausentar. Mas, de antemão, já faço aqui o agradecimento ao membro do Ministério Público, do Dr. César, a Prefeitura Regional de Pinheiros, Fabrício, Eline, que se mostraram super dispostos e solícitos em pensar um carnaval pela primeira vez feito de dentro da Vila Madalena para fora. Eu sei que os desafios são grandes, são inúmeros, mas é urgente também, porque o impacto do carnaval, como bem colocado aqui pelo Dr. César, de 2014 para cá, tem sido muito grande na Vila Madalena. Inclusive, alguns moradores, a maioria dos moradores não querem o carnaval na Vila Madalena, mas essa é uma coisa que se mostra inviável até pela voluntariedade dos atos, né? Então, dentro disso, a gente tinha pensado, tanto Savima, quanto os moradores, comerciantes, juntamente com a própria Prefeitura Regional, de estabelecer alguns parâmetros, algumas diretrizes, algumas ideias de se fazer o carnaval de um modo mais organizado, de um modo que seja mais respeitoso e que se tenha limites para curtir o carnaval. Porque o que a gente tem visto ultimamente na Vila Madalena definitivamente não é carnaval. Sobre a justificativa ou até a falsa ilusão de um local, um bairro boêmio, se deixa de lado, na verdade, a predominância do bairro, que é de 80% de áreas residenciais, né? Então, dentro disso, a gente conhece... Então, esses atos, a gente sabe que tomam uma proporção muito grande em si, e pela intenção de se fazer o Carnaval de São Paulo o maior do Brasil. Só que isso tem que ser pensado, né? Não dá para ser feito de qualquer forma, não dá para simplesmente ser jogado para a sociedade e tá aí para vocês resolverem. Que até hoje foi o que aconteceu na Vila Madalena. E dentro disso,
tinha pensado em algumas limitações em si, exclusivamente, devido à especificidade do bairro Vila Madalena, né? A gente vê um calendário oficial muito extenso, né? A gente vê aí do dia 3, um pré-carnaval iniciando no dia 3 e o pós-carnaval, aí a finalização dos atos no dia 18. Só que o que se vê na realidade é que o carnaval já começou na Vila Madalena. Para quem estava nesse fim de semana na Vila Madalena, é fato isso. E aí a gente faz uma ponderação aqui também, porque a gente entende, como foi colocado em si, que o chamamento seria por conta dos bares e por conta dos blocos. O que não é bem verdade. O que a gente vê, inclusive no nosso dia a dia da Vila Madalena, que os bares têm hora para encerrar, ou seja, dá 1h da manhã os bares encerram suas atividades. Os blocos, foi bem colocado aqui pelo decreto, às 19 horas se encerram as atividades, e o que se vê é madrugada dentro, aquela confusão da Vila Madalena. Ou seja, o que a gente precisa pensar aqui é o que de fato atrai essa população em si para dentro da Vila Madalena. Porque se os bares estão fechados, se os blocos já passaram, né? O que justifica a aglomeração daquelas pessoas? Então, o que a gente pede, o que a Savima pede aqui, é a fiscalização de fato. Porque a gente sofre o ano inteiro aí com fiscalização do PSIL, fiscalização de vigilância sanitária, enfim. Só que o que se viu aí no final de semana passado, inclusive, tem algum morador aqui também que me mostrou isso, a Medeiros de Albuquerque, para quem não conhece, é bem situada ali naquela região do Beco do Batman, onde é constante, no início do ano a gente vê diversos alagamentos. Esse final de semana, 1h30 da manhã, os ambulantes podendo atuar assim livremente. Então, uma colocação que a gente pôs em si até contrária à ZAI, não contrária, mas uma questão aí a se pensar em relação à ZAI, que cria justamente uma zona livre para eles atuarem. Nós botamos aqui em relação, como o Dr. César falou, a questão da fraude nos crachás, enfim, fica uma coisa sem controle dentro da ZAI e pode fazer simplesmente o que quiser. Isso sem levar em consideração ainda a atividade dos comerciantes fixos, regulares, que estão lá o ano inteiro, inclusive sustentando diversas famílias, e que se vê numa situação, numa forte concorrência desleal, porque em contrapartida não se fiscaliza para quem vende, o que vende e até que horas que vende. Então o que se pede aqui, dentro desse todo cenário, dessa toda estrutura que está sendo pensada para o Carnaval, é uma forte fiscalização, sim. Em que? Primeiro a gente é pensado aqui em horários. Dos blocos, para ter uma dispersão maior, para conseguir ter de fato o controle da madrugada, que os blocos encerrassem as suas atividades até às 17 horas, e não às 19, como está posto no decreto. Inclusivamente, aí nós estamos falando da especificidade no caso Vila Madalena. Porque o que se vê? Muitos daqueles que frequentam os blocos estão lá justamente devido ao consumo que gera tudo aquilo que está em torno. E aí eu não estou falando dos bares, porque nessa hora os bares já estão fechados. Então quem é que financia ou quem é que promove a festa madrugada dentro? Então é isso que tem que ser analisado. Acredito que é bem por aí a questão da Vila Madalena, a especificidade do caso Vila Madalena. Inclusive, aqui, outro ponto em relação às áreas, e aqui eu faço adendo aqui à fiscalização da área em questão da lotação, é que não só os moradores, mas os próprios trabalhadores, os empregados do comércio local, ficam limitados no acesso, ou seja, não conseguem chegar para trabalhar devido à lotação da área. Os próprios empregados da área não conseguem ter acesso ao local de trabalho. Então essa é uma coisa que se deve levar em consideração
pensar no modo de estruturação, de logística disso. E tem um outro caso também, que seria a demanda de blocos também. Nós estamos vendo aqui, foi colocado, a princípio, 22 blocos em 7 dias de carnaval, o que provavelmente vai aumentar esse número aí até o fim. E muitos desses blocos, como bem posto também, são blocos alienígenas, ou seja, são blocos que são de fora da região da Vila Madalena. Ou seja, se nós estamos aqui falando de carnaval e aí a cidade quer se formar uma cidade voltada para o carnaval, então nós temos que pensar isso como um todo, como uma cidade. Não dá para concentrar a demanda na Vila Madalena. Então é justamente nesses pontos em si que essa Vima vem fazer a sua explanação em si, fazer as suas ponderações, porque são os pontos específicos aonde pega a região da Vila Madalena em si. Porque daí teria aquela questão que você não agrada nem aos moradores, com o evento que está sendo realizado. Você não agrada os moradores, você não agrada o comércio, você não agrada os foliões, os bons foliões que vão brincar o carnaval na Vila Madalena. Ou seja, está agradando a quem esse evento? Então, é nesse sentido que a gente vem fazer a nossa explanação em si, como ato de se pensar como forma conjunta, né? Todos os envolvidos em si, para a gente tentar ajustar, de fato, o carnaval da região. E outra questão, como colocou também aqui o pessoal da CET que estava falando, essa fiscalização, acho que já tem que começar de agora, né? Porque, como nós falamos, já tem, a atuação está ostensiva mesmo na Vila Madalena. Se for ver, como falou, de quinta-feira ou quarta-feira já tem começado um movimento na Vila Madalena, que não é um movimento local. Então, a gente tem que iniciar esses trabalhos, eu acho que é a partir de hoje, em termos de fiscalização em si, porque o carnaval na Vila Madalena já começou. Nós estamos falando aqui de dia 3, de calendário oficial e tudo mais, mas o carnaval da Vila Madalena já começou. Então a gente tem que estar atento. É que aqui nós estamos reunidos falando de Vila Madalena em si, né? Mas que para quem frequenta o bairro, para quem está no bairro em si, vive e mora no bairro, já sabe que os transtornos do carnaval já estão aí. Para quem viu esse final de semana foi crítico. É o que eu bato no ponto da fiscalização. Por exemplo, a proibição de venda de bebidas em embalagens de vidro, né? Porque... Sim. E concentrar também uma outra atenção também que eu peço aos organizadores em si, em evitar a dispersão dos blocos na hora que ainda não foi definida a territorialidade ali, a questão de onde serão os desfiles, mas como vimos no carnaval passado, aí, nos carnavais anteriores, a dispersão de blocos em zonas de alagamento na Vila Madalena. Inclusive, se não me engano, no ano de 2017, teve a dispersão de um bloco infantil exatamente no Beco do Batman, que é uma região de possível alagamento. De possível não, como a gente consegue ver anos após anos, de alagamento fático ali, né? Então peço uma atenção especial a essas situações em si, de evitar a dispersão dos blocos em si em zonas de alagamento dentro da Vila Madalena. Aqui estão a imagem que comprova tudo isso que eu estou dizendo em si, em relação a os horários em si, em relação a quem financia de fato a festa madrugada dentro, porque você pode ver pelas imagens, os bares já estão fechados, essas imagens são de madrugada, ou seja, tem alguém aqui querendo curtir bloco? Então a ação que essa Vima faz
nada tem a ver com os blocos. Os blocos em si, se poderia fazer um carnaval muito bem feito na Vila Madalena, como acontece, por exemplo, com a Feira da Vila. Que as famílias fossem para a Vila Madalena, que curtissem os blocos, mas que toda essa festa tem hora para acabar. O que não pode se estender tanto, como por exemplo às 19 horas, eu acho que é um horário muito extenso em si para se ter essa dispersão de fato desse pessoal, para não entrar madrugada dentro. Então a questão é justamente essa, chamar a atenção para vocês em si em relação a esses dois pontos. Quem vai pela Vila Madalena não vai pelo chamado nem dos blocos e nem dos bares, mesmo porque os dois nesse momento aqui já acabou. Os dois já encerraram a sua atividade nesse momento. Então é essa visão que a gente quer trazer para quem está organizando o Carnaval da Vila Madalena. Acho que sem mais, acho que é por aqui mesmo. Acho que são essas pontuações em si que a Vila Madalena gostaria de fazer. Eu vou dar a palavra aos outros, então não precisam se preocupar ainda com isso, mas eu quero fazer umas colocações a respeito disso. Eu já discuti mais de uma vez, e na verdade eu ainda reafirmo que nós temos uma condição que é contraditória. A condição contraditória é justamente estender ou não estender e quais são as consequências disso. Então, quando eu fiz a discussão, eu vou fazer só uma pequena correção. O bloco infantil, que ele estava previsto era em 2016, não era em 2017. E o que aconteceu concretamente foi o seguinte: quando nós estávamos discutindo de 2015 para 2016, entrou uma representação fazendo um mapeamento dos pontos de alagamento. Então, os mapas que estavam sendo planejados de início pela Prefeitura, Subprefeitura Regional de Pinheiros e pela CET, tiveram que ser refeitos para o Carnaval 2016 em função disso. Mas essa atenção, ela tem que ser redobrada sempre, e ela é permanente. Por quê? Porque este ano nosso, especificamente de 2018, é um ano chuvoso. Então isso significa que a atenção em função de áreas de dispersão, não só para a Vila Madalena, mas para a cidade inteira, né, ela deve ter uma preocupação muito grande com a possibilidade dessas áreas poderem sofrer realmente alagamentos. Mas voltando à questão do estender ou não estender, por quê? As queixas que estão surgindo, que eu não tinha conhecimento até hoje, mas que estão surgindo já de eventos que estão sendo feitos no que eu chamo do pré-carnaval, em 2016 ele começou em 25 de janeiro. No ano passado, eu não me lembro exatamente quando foi, mas eu acho que foi posterior. Foi um pouquinho posterior. Agora, nesse ano, nós não chegamos nem no aniversário da cidade, e os já estão dizendo que já tem atividade. Mas veja, então essa é uma discussão que ela tem a ver de quanto é que deve ser o período do calendário oficial, sim. Por quê? Porque, afinal de contas, quando nós temos um calendário oficial, pelo menos nós temos os recursos. Fora deles, é o que os senhores estão reclamando. Mas veja, no caso da Vila Madalena, não digo isso em referência aos demais, existe um plano. Então vamos colocar alguns pontos no que pode ser realmente exigido do poder público. Nós temos um plano de atuação que ele pode ser desencadeado a qualquer momento e que ele foi, na verdade, até testado durante, como eu falei, durante as Olimpíadas, em 3 etapas, em que ele deve pegar e impedir o que foi apresentado nessas imagens. Para a Vila Madalena não há desculpa. Nós temos um plano, o plano está elaborado, ele foi testado, ele foi utilizado mais de uma vez, quer dizer, ele tem condição de ser concretizado. E ele foi concebido para poder responder de uma forma muito dinâmica, ou seja, de acordo com aquilo que vai se dando o perfil, né? E ele vai se reproduzindo. Então ele não é assim, olha, eu fico de braço cruzado e espero para ver. Não, não é bem assim. Então essa circunstância, ela realmente não pode acontecer. Dentro da Vila Madalena não dá para se aceitar. Existe mecanismo, existe planejamento e já foi até testado. E ele foi testado durante as Olimpíadas, ou seja, eu sei que ele funciona. E veja, qual é o fator de atração? Realmente é algo que nós não temos uma definição concreta. Mas nós temos um fato concreto, as pessoas estão lá. Se elas estão lá, qual é a resposta que eu tenho de ter de todo esse dominó que eu derrubo de todos os organismos públicos para que cada um vá somando a sua atuação até ter uma situação de controle e não permitir que ele se estenda da forma como foi feito? Porque veja, não é só
perdurar. Porque, infelizmente, parece que o pacote vem completo, né? Ele vem junto com depredação, ele vem junto com falta de esgotamento sanitário, ele vem junto com um monte de outras práticas que não podem ser admitidas. Então, na verdade, não dá para poder aceitar, pelo menos, eu digo, dentro da área da Vila Madalena que isso aconteça. Mas fora. Olha, se uma prefeitura regional, junto com outros organismos, tem condição de chegar ao promotor e apresentar um plano, e executar um plano, e esse plano funcionar, né? Isso já foi feito. Em épocas outras, que não de carnaval, por que as outras prefeituras regionais não teriam capacidade de fazer isso? Então, eu acho que em termos de repercussão disso, o mecanismo ativador tem que ser a Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais, sim, porque ela é que é um interlocutor que consegue falar com todas as prefeituras regionais, ainda que eu tenha alguém que esteja à frente hoje como prefeito regional de uma região, e que ele tenha total inexperiência em matéria de eventos de carnaval, um pouco importa se dentro ou fora do calendário oficial, ele vai poder buscar subsídio para uma atuação, para ele poder otimizar aquilo que ele tem dele e dos outros, que podem ser os apoios que vão trabalhar juntamente com ele, na sua região, seja ela qual for. Só para citar os que já têm inquérito aqui, então Itaquera, Penha de França e daí por diante, ou seja, há a condição plena disso poder ser feito. Então, se nós já temos, na verdade, essa falta, eu acho que até a falta de cidadania, sinceramente, e você pegar e fazer um exercício de uma atividade de carnaval, sabendo tudo aquilo que é planejado e tudo que é feito fora do período, né? Então você dizer, não, mas é o meu direito de expressar. Eu reafirmo, a nossa Constituição ela dá esse direito com prévia comunicação ao poder público. Sem comunicação ao poder público, não é permitido nenhuma forma de manifestação dessa. Ou seja, a Polícia Militar, e pelo menos a CT, tem que saber previamente, para qualquer tipo de manifestação pública, não é só de carnaval, não, ela pode ser política, pode ser estudantil, ela pode ser do que for, prévia. Veja, então, diante disso, agora dando continuidade, eu já tenho algumas pessoas até que já se inscreveram aqui para poder falar. E eu vou pedir que venham para cá. Então, o primeiro deles é Nelson Ribeiro, né? Viva Centro, consegue fazer a sua manifestação, por favor. E aí, na sequência... Não há necessidade, eu acho que porque não tem tanta gente assim que queira, mas, na verdade, já erguendo, eu já vou passando, tá? Então... Boa tarde, eu estou aqui a convite da presidente da Conseg, dona Marta. Fui do Vivo Centro, fui diretor do Vivo Centro. Eu sou psicólogo, educador, e a minha região é a Praça Roosevelt e seu entorno. Eu sei que a origem desse debate foi a região da Vila Madalena, mas a Praça Roosevelt se tornou uma curva de rio. Todos os entulhos que aconteciam na Vila Madalena acabaram caindo na Praça Roosevelt. Eu quero agradecer aqui primeiramente ao Dr. César, que vem lutando de uma maneira efetiva para combater tudo isso. Nem sempre os órgãos públicos têm atuado adequadamente. As leis foram feitas para serem cumpridas, mas tanto a Polícia Militar, a GCM, a Prefeitura, têm atuado efetivamente. E o que ocorreu o ano passado na Praça Roosevelt não foi carnaval. Eu sou mineiro, vivi e nasci praticando o carnaval de bloco de rua. Em Ouro Preto, em Belo Horizonte, e nunca tinha visto o que eu vi o ano passado na Praça Roosevelt. Eu tenho família, tenho filhos, tenho esposa, que ficam na região, e foi temerário o que aconteceu lá. Então, eu acho que, apesar do Dr. César estar com esse esforço, eu acho que a atuação da Polícia Militar, da GCM, da Prefeitura não tem sido efetiva. E ontem mesmo, eu tenho os vídeos aqui, carnaval na Praça Roosevelt. O problema não é só carnaval. O carnaval lá envolve sexo, droga, depredação de uma maneira geral. A coisa é muito grave na Praça Roosevelt. Muito grave. E a gente liga, nós fizemos um grupo na Praça Roosevelt de vigilância solidária a noite inteira.
é gente fotografando, filmando o que vem ocorrendo. É ladrão, é bandido, é droga e agora é carnaval. Sexo explícito, tudo quanto ruim que migrou talvez da Vila Madalena está indo para a Praça Roosevelt. Então eu não sei, eu gostaria de fazer uma pergunta, talvez um questionamento ao doutor César. Essas pessoas que promovem este carnaval, eu vou citar um nome específico, a Lei Youssef. Ontem mesmo, no Globo News, ele usava a expressão, vamos invadir a rua, vamos ocupar os espaços. Essas pessoas, será que estão ganhando dinheiro? Será que essas pessoas estão ali de graça? Ou será que vai ser preciso, talvez, o Ministério Público investigar a vida pessoal destas pessoas que incentivam, eles poderiam promover o carnaval dentro das regras propostas pelo Dr. César, mas não fazem isso. Eles incentivam, essa lei, o CEF, tem um acesso muito grande à mídia, à CBN, à Globo News, e ele está usando disso para, com certeza absoluta, não com certeza não, mas eu questiono se ele não está se beneficiando disso, em detrimento dos moradores, dos comerciantes, de todas as pessoas que habitam aquela região. Então, eu gostaria de solicitar ao doutor César se existe uma possibilidade de levantar, não só deste a lei Youssef, que fica pregando isso, inclusive o tema do bloco dele deste ano é o seguinte, é proibido proibir. O que ele quer dizer com isso? Ele está afrontando o Ministério Público, a Polícia Militar, a GCM? O que ele quer com isso? Então é preciso tomar talvez uma providência contra estas pessoas que promovem esse tipo de carnaval, que eles possam promover, mas que sejam responsabilizados também pelas coisas que acontecem em qualquer região que eles promoverem esse carnaval. Eles devem ser responsabilizados e a vida deles deve ser investigada, porque com certeza estão ganhando dinheiro em cima disso. Eu queria colocar o seguinte, na reunião que nós vamos fazer na próxima segunda-feira, o prefeito regional da Sé vai estar presente. Porque acontece o seguinte, então, esse é um momento, inclusive, por exemplo, vocês estão apontando e apontando até o nome de alguém, eu quero primeiro que vocês coloquem isso como uma forma de representação, certo? Então, detalhando e trazendo essas imagens que puderam ser gravadas. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter oportunidade, nessa ocasião que estou falando, que é a próxima segunda-feira, da mesma forma que a Prefeitura Regional de Pinheiros esteve aqui, né, a Prefeitura Regional da Sé vai ter que estar. Por quê? Porque eu vi que a maior parte das áreas em que... eu já tenho uma posição aqui de algumas pessoas que eu já sei que vão se manifestar, mas eu queria que você colhesse das demais, tá? Então ela vai passando, eu vou pedir a todos que estão aí, para quem quer, na verdade, vir aqui falar, então que passe e escreva o nome para a Ivete para poder passar aqui para mim. Mas é muito importante, estou voltando, no caso da Prefeitura Regional da Sé, por quê? Porque vários dos eventos que foram retratados, inclusive a Praça Roosevelt, né? Então, eles estão dentro dessa área. Então, por exemplo, a parte da 23 de Maio está na Sé, a Praça Roosevelt está na Sé, a Rua Augusta está na Sé e outros mais. Então, nós vamos ter oportunidade de pegar e na segunda-feira que vem conseguir conversar objetivamente. E pela convocação, muito embora a reunião ela esteja centrada nos mega eventos, e eu não sei se essa pessoa que vocês estão mencionando, o evento que ele faz é pequeno ou é mega evento? É mega evento que é no Baixo Augusto aí. Tá. Então ele obviamente vai ser um foco direto de questionamento nessa reunião e vamos ter de ver o que ele apresenta, porque veja, do ponto de vista jurídico, já desde 2016 é proibido qualquer tipo de manifestação de bloco na Praça do Brasil. Isso foi feito pelo subprefeito anterior e o prefeito, ele reafirmou portaria no sentido da proibição. Só que aí nós verificamos alguns tipos de formas de se contornar isso. Então, por exemplo, eu estou chamando para a próxima reunião de segunda-feira o Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque uma das alegações que foi feita num desses blocos foi de que o caminhão quebrou. E por isso ele ficou estacionado 3 horas no mesmo lugar fazendo confusão. Então, é muito fácil pegar e fazer uma ligação até falsa disso, né? Mas se você tiver todos os trios elétricos e similares, eles sendo devidamente periciados, um engenheiro apresentando um RT
né, assinando de uma vistoria que ele fez no veículo, então vai ficar muito difícil justificar o porquê que pegou fogo no carro, no caminhão, ou porquê que o carro quebrou, né? Porque senão foi feita uma perícia falsa, e essa perícia falsa pode gerar para esse engenheiro contratado uma responsabilização criminal, tem um crime para isso. Então veja, então o foco realmente devido para a gente poder tratar disso vai ser na próxima segunda-feira. Mas de qualquer forma, eu pediria que, eu agradeço a sua apresentação, mas eu pediria que os demais viessem aqui e manifestassem, só que com uma observação, né? Nós estamos nessa reunião um pouco prejudicados. Por quê? Porque não tivemos oportunidade de ter a explanação objetiva, principalmente no caso da Vila Madalena, de quais são os mapas que foram feitos para cada um desses dias. Nós sabemos, por exemplo, pelo que a CET apresentou, de que tem um dos dias de carnaval oficial que não vai ter nenhum bloco, é zero. Né? Lembram-se do que eu disse, que é uma tendência das pessoas quererem apresentar no pré-carnaval, no pós-carnaval, no carnaval mesmo não querem? Muito bem. Só que o que os senhores estão relatando hoje aqui é que o pré-carnaval já começou, né? Então ele começou nesse fim de semana. Então algumas medidas, obviamente, vão ter que ser adotadas como consequência disso e que elas estão ligadas à área de fiscalização, sim. Mas então eu dando continuidade, eu vou pedir que a senhora venha aqui e depois o rapaz que está assinando nesse instante, que ele já sente aqui também do lado, porque eles foram os dois primeiros, em verdade, que se manifestaram para poder falar. Boa tarde. Meu nome é Isolina, eu sou moradora ali da região da Peixoto Gomide, Rua Augusta, aquele Praça Roosevelt. O advogado da Savima falando, eu me vi exatamente na mesma situação, é o que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando de quinta a domingo, ninguém dorme. Nessa época de carnaval, eu sou uma vítima do carnaval, desse bloco Baixo Augusta, que quando eles passaram e eu tinha que atravessar para ir para minha casa, ocorreu uma briga imensa no bloco. Se vocês me perguntarem quem me bateu, por que eu caí, por que eu fiquei roxa, eu não sei. Eu só sei que eu fui para casa machucada. Por quê? Excesso de bebida. Esses blocos ganham dinheiro da Ambev, são patrocinados pela Ambev. A prefeitura dá muita autorização para camelô vender bebida, mas multa em excesso. Aí vem o triplo, não tem fiscalização. Você fala para a polícia fala, mas nós não podemos vender bebida. Isso é com a Guarda Civil. Aí você fala com a Guarda Civil Metropolitana, mas nós não temos carros, não temos efetivos, e nós já fomos ali na Peixoto até comigo e apanhar. Porque foi um carro e dois policiais tentaram prender bebida de camelô de madrugada, apanharam. Porque é uma multidão descontrolada, onde tem bebida, gente alcoolizada, não vai ter carnaval, em lugar nenhum do mundo não vai ter carnaval. O problema gravíssimo, não estou nem falando da droga, porque isso daí deixa para lá, o excesso de bebida. A prefeitura autoriza, aqueles que não são autorizados também vão beber, tem carros de Skol, de Stella Artois, tudo parados ali nos blocos, abastecendo os camelôs. Guarda Civil não está fazendo nada, a polícia não tem poder de apreender mercadoria de coisa. As pessoas se embebedando. 3 horas antes, o bloco vai sair às 3, para começar, nenhum bloco sai na hora certa. 3 horas antes já estão bebendo. E 3 horas depois que acaba o bloco já estão bebendo. Você não vê um fiscal aprendendo as bebidas, a maioria clandestina. Aonde tem bebida não vai dar certo, não. A polícia vai apanhar, a Guarda Civil vai apanhar e nós vamos ser sujeitas. Eu fiquei toda machucada. Esse carnaval eu vou ficar presa dentro de casa, não vou sair, porque ali na região da Augusta passa muitos blocos. E simplesmente, se eu tiver um infarto, eu vou ficar dentro de casa e morrer, porque nós ficamos reféns, sem o direito de ir e vir. Se alguém, na 13 de maio, o ano passado, teve ônibus queimado por bloco de carnaval. Aconteceu alguma coisa? Não, todos esses blocos, esses anos vão continuar passando. Ontem, na 13 de maio, ainda a polícia agiu, jogou bomba ligada a hidrogênio. O que aconteceu? A Rede Globo hoje, no SPTV, falou, colocou o dono do bloco, porque eu falo que eles são donos, eles ganham dinheiro, né, para ter esse bloco, não é carnaval. Falou ele falando, quem estava no bloco falando, e colocou morador para falar. O que os moradores sofrem? Não colocou. Então nós temos grandes interesses econômicos
Nós somos umas formiguinhas. Nós não vamos conseguir. Espero que o promotor, mesmo correndo risco de vida, porque é risco de vida. Eu sou de bloco de carnaval. A gente tem o grupo onde a gente tem alguns blocos reunidos, etc. Inclusive o Minion Queens. Eu represento o Minion Queens em algumas circunstâncias. E assim, o que eu queria falar são alguns pontos. Acho que a gente podia começar pelo mais difícil, talvez, que foi exatamente a repressão que a gente teve no Minion Queens, etc. Então, assim, é muito importante todo mundo entender que estamos todos, blocos e não blocos, tem blocos de tudo que é jeito, mas a maioria, a grande maioria, e os maiores, né, são pessoas razoáveis que estão aqui para fazer a melhor festa para todo mundo. Existem conflitos que acho que a cidade tem que resolver e se entender. Não é possível que haja bloco de carnaval que ilhe as pessoas dentro das suas cidades e que tire. Não é possível, não é cabível isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente também tem que entender, que acho que é o entendimento da cidade como um todo, que o carnaval ele traz mais benefícios para a cidade do que as partes negativas. E uma dessas partes que a gente tem que tratar também é o seguinte: assim como a gente, como bloco, não gosta de atrapalhar a vida de vocês, e a gente é totalmente contra vocês ficarem ilhados, etc., seja por má organização, ou da CT, ou dos próprios blocos, ou do que for, a gente tem presenciado alguns históricos de dispersão, e daí que a gente usa o termo repressão, entre aspas. Não se trata de uma repressão. Não é aspas, não é aspas, é repressão. Não, eu não acho repressão, eu acho um uso absolutamente excessivo e absurdo da força. Eu fiquei machucada. Não. Aqui não tem, senhora, aqui não tem debate. Debate não existe aqui. Então, acho assim, tem alguns elementos que a gente tem que trabalhar em conjunto para que a gente consiga achar uma harmonia. Eu não posso ter uma polícia que atira bala de borracha e gás em pessoas desarmadas em paz. Isso é absolutamente inaceitável. Não, assim, isso é absolutamente inaceitável. Tanto quanto é inaceitável a agressão que você sofreu. Tanto quanto. Mas o que eu quero dizer é isso. E eu não posso ter, por exemplo, episódios. Eu tenho um festival LGBT, são pessoas que já são frágeis, etc. Eu tive depoimentos de um homem trans, cuja cavalaria parou esse homem trans e obrigou a pessoa a ler em voz alta, repetidamente, o seu nome de mulher. Então, assim, a gente tem que trabalhar essas duas questões. Em relação, acho importante esclarecer aqui, sim, a gente tem uma mídia que é sensacionalista, que pega só um ponto da história, a gente sabe que é assim. Agora, o Minion Queens estava próximo, não era um evento de rua, e isso pode acontecer e vai acontecer, não é oficialmente um evento de rua, mas é um evento durante o carnaval. Então, acho que a gente tem que criar alguma política aqui, para que mesmo que seja evento de rua, de fechado em local privado, haja alguma maneira e seja obrigatório, como já foi enviado em nota, né, a própria secretaria enviou, para que mesmo que seja em ambientes fechados, tendo em vista que as pessoas vão em grande quantidades nessa época, que haja uma notificação com a polícia, etc., para que não se repita o que aconteceu dos dois lados, tanto de obstrução da via, quanto de atirar contra a população desarmada em estado de paz. É inaceitável. No mais, eu conversei até com o Tenente Osório aqui. Nós, blocos, vamos agendar uma reunião direta com a polícia para que a gente trate e que isso não se repita de ambos os lados. De novo, não é interesse de ninguém aqui sair. Quando o Ale fala, vamos ocupar as ruas, vamos invadir as ruas, ele pode vir aqui prestar o questionamento pessoalmente. Ninguém está falando em descumprir a lei nem nada, até porque todo mundo que fala isso está inscrito 100% e atendendo 100% às demandas da própria prefeitura. Se é uma força de expressão ou se isso acaba incitando alguma revolta maior para algumas pessoas, são coisas que ele pode fazer um questionamento e de repente a gente pode pedir, não, você tem que maneirar a palavra, porque senão a gente vai criar um fervo
que vai entrar em ebulição durante o carnaval. Às vezes é preciso haver uma repressão policial em determinadas circunstâncias. Se isso acontecer durante o carnaval, pode dar problema muito grave. A gente vai ter 10 mil pessoas, 10, 20, 50 mil pessoas, que se não souber controlar, vai virar um campo de guerra. Então, assim, não é interessante para ninguém, nenhum desses episódios. Então é isso que eu queria entrar. Como blocos, nós estamos à disposição de todas as associações, de todas as pessoas possíveis, para que a gente entre em contato e entre em um consenso. Isso eu acho muito importante, queria me pôr à disposição da promotoria para, se precisar, intermediar algum diálogo com as associações, com os blocos, com a polícia, com quem for preciso, para que a gente tenha um carnaval fluido e bom para todos. Não interessa para a gente ter um carnaval que só é bom para a gente. Eu deixo isso muito claro. Tá? Olha, eu coloco o seguinte, no ponto de vista da promotoria, nós temos uma visão muito simples. Quando nós discutimos várias vezes qual seria o período de calendário oficial, nós partimos do seguinte pressuposto: as coisas só podem dar certo se elas são planejadas com antecedência. Então, essa é a primeira questão. O respeito do direito do semelhante está ligado à compreensão disso. Então, fica muito difícil para qualquer órgão de fiscalização de planejamento conseguir reagir a uma situação na qual ele não tem prévio conhecimento. Então, esse é o primeiro problema. Então, por exemplo, a questão, por exemplo, relacionada à Praça Roosevelt, ela é muito mais delicada do que só a questão do carnaval. Por quê? Porque ela envolve um processo contínuo de várias formas de manifestação que estão sendo incompatíveis com as pessoas que moram na terra. Então, é realmente uma questão muito delicada. Ela não está ligada só a isso, mas ela exige um tipo de atenção. A promotoria, ela não tem como ensinar o ofício, me desculpe, a Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana, porque as respostas que eles dão são de acordo com os tipos de ocorrência que são passadas. Então, a preocupação que eu tenho aqui é no seguinte aspecto: vamos planejar as coisas para que nós possamos ter controle. Agora, eu já reafirmo, toda e qualquer manifestação que é feita fora desse período de calendário oficial, ela já traz em si uma intenção de rebeldia evidente, tá? Com devido respeito, e as respostas que vão surgir em função disso, elas podem ser fora do controle, porque afinal de contas não foi dado ao poder público a oportunidade de pegar e se planejar diante disso. Então, é óbvio que submeter-se às regras significa respeitá-las desde o início. Então, eu imagino, até pela reunião que o senhor estava, na reunião que nós fizemos anteriormente, que os blocos, de uma maneira quase que totalitária, eles têm a disposição de pegar e obedecer aquilo que está regrado pela prefeitura. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O que me preocupa, por isso eu disse, eu nem tenho um inquérito, na verdade, instaurado para poder tratar de blocos. Eu tenho um inquérito instaurado para poder tratar de Vila Madalena. E tem um outro agora para poder tratar de mega blocos. E por que isso? Eu já esclareci aqui, porque eu recebi 2 representações falando da 23 de maio, que as pessoas estão muito preocupadas com o que poderia ver lá, e recebi outras representações mostrando que alguns megablocos se comportaram muito mal em 2017, como foi o caso da Daniela Mercury e outros mais. Então são pelo menos 4 situações, uma delas justamente que aconteceu lá na 13 de maio, em que é insustentável. Quer dizer, aquilo que foi descrito lá é inadmissível, é um desrespeito absoluto. E detalhe, um deles, já não vou me lembrar mais se é da Augusta ou da 13 de maio, me desculpem por não ter fixado, ele se justificou dizendo que o caminhão quebrou e ficou 3 horas estacionado no mesmo lugar. E realmente, será que esse caminhão quebrou? Né? Ou ele fez isso propositadamente porque ele queria congregar mais pessoas? Só que assim, atrair pessoas é positivo, contanto que você tenha uma correspondência. Por exemplo, para os megablocos, uma das coisas que eu vou discutir com a prefeitura é o seguinte: eles vão ter que fazer medidas compensatórias. Não adianta falar que só a prefeitura vai suprir tudo o que eles querem fazer, porque afinal de contas é evidente que eles são alimentados e supridos por alguém que está ganhando dinheiro, sim, tem empresas aí atrás. Então essas empresas que arquem com o custo, é muito cômodo pegar e passar para todos os munícipes o custo daquilo que o outro está querendo usufruir. Então, em função disso, eles vão ter um tratamento especial. Acho que aí sim, pelo que foi apresentado,
justifica-se uma atenção especial. Olha, 100 mil pessoas é muito mais que muita cidade em São Paulo. Certo? E nós temos ela numa área minúscula, de às vezes alguns poucos quilômetros, e sem nenhum tipo de preocupação de como atendê-las. Por exemplo, vamos pensar no ponto de vista logístico para a polícia, o SAMU e Corpo de Bombeiros. Quantos mal súbitos eu posso ter uma população tão elevada? Então, e se eu não tenho uma possibilidade prévia de planejamento para isso, eu não tenho nem acesso para ambulância, para poder deslocar. Então, mas eu senti claramente que na parte dos blocos havia disposição para que se seguir essas regras e permitir. Por isso que eu quero ver os mapas. Porque se ninguém quiser respeitar nada, o que adianta fazer os mapas? Então nós vamos ter uma noção de algo que ninguém segue. E mais, quais são as consequências que também poderão ser advindas disso? Não respeitou. E aí? Qual o impacto foi gerado para aquela comunidade? Isso acaba, na verdade, transformando algo que deveria ser positivo em algo negativo. Mas eu reafirmo, o momento para a discussão propriamente disso ainda não é hoje. Nós vamos fazer isso na próxima segunda-feira e vamos fazer na outra. Agora, veja, quanto aos blocos de uma forma geral, eu imagino que pela estrutura que foi criada, nós vamos ter uma resposta. Obviamente que cada município que está aqui é um fiscal dessa situação para poder dizer aquilo que está funcionando ou não. E, obviamente, tudo que está ocorrendo, como aconteceu no episódio que a senhora descreveu, fora desse parâmetro, aí nós estamos só no âmbito de atuação do quê? Da fiscalização reagente. E eu vou dizer o seguinte, eu já fiz várias reuniões com a Polícia Militar por causa de batidões, pancadões e tudo mais. E eles foram muito claros, eu não tenho como resolver o problema de quem instala. Eu tenho que tentar prevenir a ocorrência dele, porque quando tem 200, 300, 400, 500 pessoas, não adianta que encostar quantas viaturas forem, porque não vai resolver absolutamente nada. Então, para a gente não chegar no extremo do poder público, que tem o dever, eu quando vejo a Polícia Militar se manifestando aqui, eles costumam usar algumas expressões, eles dizem que nós somos legalistas, é o que a Polícia Militar fala. E eles são mesmo, eles têm que pegar e reagir em determinadas situações diante com a possibilidade do descontrole que é gerado. Então, existem vários mecanismos científicos de atuação. Então, se eles chegaram ao ponto de usar bala de borracha, ou usaram até cavalaria, alguma razão eles tiveram para isso. Então, eu acho que o que pode ser feito, eu acho que é muito positivo a reunião que vocês querem fazer, porque a Polícia Militar com certeza quer ouvi-los também, para que não se chegue à necessidade de fazer esse tipo de utilização. Certo? Eu acho que isso é muito positivo. Mas, no âmbito deste inquérito que está aqui, isso eu não vou tratar, vou ser muito sincero. O meu foco aqui está relacionado a um bairro que, desde 2014, ele tem sofrido impactos muito grandes e identifiquei uma necessidade de acompanhamento para tentar buscar soluções que sejam mais adequadas para os megablocos. Eu imagino que, pela estrutura que foi criada jurídica, a Prefeitura de São Paulo tem toda a condição de gerenciar esse carnaval. Em cada uma das regiões de São Paulo, contanto que ela siga o que ela mesma estabeleceu em termos de normas. Obviamente, se ela tem as normas e ela não quiser fazer isso, aí nós vamos ter situações que só vão gerar conflitos. Mas estrutura jurídica tem. Eu pedi que essa estrutura jurídica fosse modificada justamente para que quem fosse comprometido no planejamento fosse alguém que estivesse diretamente relacionado à execução dele. Então, por isso que eu pedi que saísse do âmbito da prefeitura, na prefeitura da Secretaria de Cultura e passasse para a Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais. Porque a prefeitura, do ponto de vista da feição da Secretaria de Cultura, era muito abstrata. Ela quase que não tinha participação. Então, ela estabelecia calendários, ela fazia cronogramas, mas ela não conseguia, na verdade, concretizar nenhuma medida para poder saber qual era realmente o impacto daquilo que estava sendo gerado. Agora, quem está adiante disso na execução sabe bem. Inclusive, quando eu fiz as reuniões preparatórias para 2016, 2017, né, que foi em 2016, nós nos defrontamos com outro problema. Não houve uma continuidade na gestão municipal. Então, comecei a tratar com uma administração e passei para outra. Né? Então, eu fiz uma reunião chamando aqui quem? Os agentes, né? Porque eles seriam os mesmos, pouco importa quem fosse o prefeito, os agentes da CT, os agentes das várias áreas, porque eles já tinham experimentado os sucessos e insucessos na Vila Madalena do que havia acontecido nos anos anteriores, e aí eles puderam, obviamente, cooperar para que depois os seus chefes, né, com os seus novos chefes, pudessem planejar, e acho eu
que o resultado que nós colhemos, pelo menos para a Vila Madalena em 2017, foi positivo. Com muita cooperação também dos blocos, evidentemente. Tá? Mas então eu agradeço a sua intromissão e vou seguir aqui agora, vou pedir às outras pessoas que conforme os inscritos aqui, venham aqui adiante. A letra não ficou assim tão fácil, né, de eu entender, né? Mas eu tenho certeza que é Jaques, né? Por favor, Jaques. Mas não está tão legível. Doutor César, Beatriz, que é a próxima, eu não consigo ler com facilidade. uma boa tarde, doutor César, boa tarde a todos. E queria fazer um sucinto relatório do que nós fizemos desde a nossa última reunião para cá, nós, moradores de Pinheiros, com a Prefeitura Regional de Pinheiros. Todos esses problemas da Roosevelt, todos esses problemas lá, nós tivemos também como desdobramento da Vila Madalena. Nós estamos aqui desde 2016, assim acompanhamos 2017, todo o problema de transição, né? E nós estamos agindo junto com a Prefeitura de Pinheiros. E nesse sentido, nós estamos sentindo, já que já houve uma grande evolução em relação ao Carnaval de 2017. Então, nós já estamos produzindo efetivamente, na escala macro e micro, melhorias. A portaria, por exemplo, de Pinheiros, nós estamos aguardando, ela traz evoluções, garrafa de vidro e outras coisas mais que também, de certa forma, foram sugestões dos moradores. E aí a sugestão também para a Secretaria das Prefeituras Regionais, que em todo esse planejamento maravilhoso que eles fizeram, eles coloquem também a participação comunitária, seja da sociedade civil organizada, seja da comunidade paulistana, para participar desse planejamento também, porque de repente boas ideias e a partir de coisas da nossa experiência, elas acabam sendo emplacadas. No caso particular de Pinheiros, depois da nossa última reunião aqui, em seguida, uma semana depois, o prefeito regional nos chamou, moradores, nós encaminhamos a apresentação dele, as nossas reivindicações. Uma delas, apesar da portaria ela ser e o decreto e toda a organização do Carnaval a gente está sentindo que ela está evoluindo, ela nos frustrou um pouquinho porque não excluiu a Faria Lima como local dos megablocos, que onde provavelmente eles vão acontecer, mas isso nós vamos então discutir na semana que vem, vamos demonstrar, né, e talvez em 2009 a gente não tenha mais Carnaval na Faria Lima, porque não é o local apropriado para megablocos, né? Agora, por outro lado, na questão também dos blocos, dos problemas localizados que nós temos, eu tenho um contra-exemplo de uma evolução, por exemplo, da confraria do Pasmado, que no passado, em 2016 e 2017, nós tivemos problemas com eles de locação de terreno, e colocação de container, e montagem de base operacional, né, que vira... Não foi o caso deles em particular, mas outros que viraram festas clandestinas, né? E nós já atuamos preventivamente com a Prefeitura Regional, já encaminhamos nessa reunião que nós tivemos, inclusive teve cobertura da Band News, foi uma cobertura bastante equilibrada, foi inclusive destacado que aquela reunião estava ocorrendo em razão das nossas tratativas aqui no Ministério Público, foi uma matéria bastante honesta, bastante equilibrada, mostrando os dois lados, né? Nessa reunião, então, nós encaminhamos a questão dos terrenos, tudo, e esse ano já houve uma modificação. Por exemplo, como eu falei do Pasmado, eu vi também as matérias na Band News, na Globo News, e eles fizeram um evento também, eles são profissionais aí de blocos, eles ganham dinheiro com isso, mas só que eles têm uma outra visão profissional, eles não querem problema, eles têm grandes patrocinadores que têm marcas que eles não querem ver o nome deles na sarjeta, então eles também têm uma contrapartida. Então o Pasmado o que fez? Em vez de estar fazendo evento na rua esse ano, eles já estão fazendo o carnaval dele, deu na Globo News, né? Entrevistaram, fizeram aquele oba-oba todo, só que lá em Pinheiros um lugar fechado, alugaram um galpão, um evento, tem lá, segundo consta, todas as autorizações, e está lá, fazendo um pré-carnaval. Agora, a mídia em geral dá isso daí, o carnaval já está acontecendo, está na rua. Não sei, em Pinheiros nós não tivemos problemas até ontem, até agora, até esse fim de semana. Você está ouvindo um pouquinho de ruído a mais, mas são dos eventos fechados. Eles não querem problema com o morador também, eles não querem uma nova Vila Madalena.
E eles são esses, pelo menos, que a gente está lá, não sei se a prefeitura conversou com eles ou não, também não querem problema com a prefeitura. Então eles estão se organizando, estão se profissionalizando, né? Porque carnaval ele interessa para toda a cidade como um todo. Ele é uma atividade econômica e ele veio para ficar, ele vai ser maior e melhor. Agora, os ruins, os abusos têm que ser cortados. Agora, os casos, os bons, os profissionais, os que fazem a coisa direitinho, que são realmente produtores de eventos profissionais, então esses vão encontrar o espaço deles e a gente vai ter o ponto de equilíbrio. Né? Basicamente é isso, então, doutor. Nós fizemos as suas recomendações, né, de fazer a reunião prévia. Provavelmente a Prefeitura de Pinheiros ela se organizou com relação a não autorizar a locação desses estacionamentos, onde funcionavam bares irregulares também, o caso lá do cara que tem um sobradinho, virou boteco para disfarçar ponto de venda de droga, também já está sendo monitorado pela população, já foi informado previamente. Qualquer movimentação vamos informar diretamente. Inclusive a gente acaba pegando outras situações independentes do carnaval. Esse sábado à tarde, né, nós moradores fotografamos lá um cidadão que ele tem um bar numa rua que dá de frente para uma área jardinada que foi remanescente da desapropriação da obra de ampliação da Faria Lima, e ele transformou aquele jardim público em área de consumação do bar dele, simplesmente destruindo o gramado que a prefeitura tinha feito. Nós encaminhamos isso imediatamente para a prefeitura, e isso é uma questão independente de carnaval. Também esse mesmo bar ele deu problema no carnaval, então mostra que a questão dele não é só um irregular de carnaval, ele faz irregularidades ao longo do tempo. E provavelmente a prefeitura vai coibir isso daí, vou aproveitar o subprefeito para verificar as providências com relação a isso. Mas foi encaminhado, tivemos uma resposta imediata de que era um absurdo, que aquilo ia ser proibido e vamos trabalhar. Então fica aqui o exemplo também da participação, né, junto da sociedade civil organizada, da comunidade, com relação à busca de um carnaval maior e melhor para todos, e não uma selvageria, e não uma empresa de evento selvagem que se aposta da via pública em detrimento de todos os outros interesses que tem no uso do espaço público. É isso, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir que a Beatriz venha à frente. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor César. Agradecer novamente o trabalho do senhor. Realmente, no ano de 2017, nós tivemos grandes avanços em consequência do bom trabalho executado. Aqui, essa representação, ela entrou e eu cheguei no começo dela, nós nos reunimos, várias associações, vários representantes do bairro, para dar início a essa ação, né, e fazer esse desenho do carnaval na Vila Madalena, após observação do que ocorria na Vila Madalena, nós chegamos nesse desenho. E isso foram vários grupos atuantes no bairro que se sentaram na mesa e todos desenhamos isso, né? Então eu gostaria de pedir para que tudo, né, tudo que acontece na Vila Madalena, sim, ter uma participação comunitária grande, né, em todos os desenhos, em todos, né, não só uma associação, né, que se privilegie todas as pessoas atuantes no bairro, né. O que está acontecendo, que na Vila Madalena a gente está com um problema sério de fiscalização, né? E isso vem o ano inteiro, e foi por isso que nós entramos com essa representação, né? Eu estou aqui com um relato de um dono de um bar, agora na rua Aspicuelta, Vila Madalena, invadida por ambulantes, vendendo bebida, álcool, garrafas de vidro, drogas explicitamente. Som de funk altíssimo, espalhado por toda parte, vendendo bebidas para menores, sujeira por toda parte, banheiro público ao céu aberto, invasão de propriedades particulares, sonegação de impostos. A fiscalização da Subpinheiros, que está envolvida nessa máfia de ambulantes, está prestando um péssimo trabalho no nosso bairro.
Agora, chegando o fim do ano, com certeza virão aos bares estabelecidos que pagam altíssimos impostos, geram empregos para fiscalizar e arrecadar dinheiro honesto. Prefeitura de São Paulo, vergonha. Bom, né? Isso é um relato de um bar e eu escuto os moradores. Nós continuamos com os mesmos problemas nos 365 dias do ano. Os bares que fazem barulho continuam fazendo barulho, os moradores continuam sendo incomodados e nós estamos preocupados com a fiscalização que vai ocorrer nesse carnaval, né? Eu acho que teve uma melhoria no ano, eu acompanhei em loco, 2016, 2017. Todos os dias eu percorri. Fui do Lago da Batata até a Vila Madalena, observando tudo, né? No ano de então tiveram alterações e melhorias, né? Nós acompanhamos tudo. No ano de 2017, dentro da área, ela estava tranquila, né? O que aconteceu foram os ambulantes fora da ZOI, né? Então, a gente continua com esse problema, né, nos 365 anos, a falta de fiscalização com os ambulantes que seguram as pessoas que querem ainda estar na rua e os bares fechando, né, e aquilo permanece. Então, precisa ter um trabalho, um olhar sobre a fiscalização da prefeitura, né? Eu gostaria de dizer que esse desenho do viário da Vila Madalena, quando nós propusemos, conversamos da primeira vez, apresentamos esse desenho do carnaval, nós propusemos para que não tivesse um bolsão, para que ninguém estacionasse na Vila Madalena, né? Foi como a gente visualizou para os grupos todos reunidos, para que não houvesse, né, essa multidão que se concentra ali, que vai parando e vão com os ambulantes. Talvez seja uma resolução, eu não sei. Transformar o trânsito em binário, como a Savima está pleiteando. A Savima é uma associação atuante, respeitável dentro do bairro, mas não responde pelo bairro inteiro. Eles estão com algumas propostas de trânsito que os moradores e vários outros grupos do bairro não estão concordando. E eles estão segurando isso e querendo levar em frente uma coisa que outros grupos que nem estão querendo ir nas reuniões da Savima e se reunindo particularmente para tomar resoluções. Então eu pediria que o seu olhar sobre o Ministério, o seu olhar dentro do Ministério, doutor César, que a Prefeitura chamasse todas as pessoas, né? Quando foi se falar do trânsito, o subprefeito, o senhor Paulo Matias, ele falou que iria reunir, ia chamar o Conselho Participativo Municipal e que o Conselho, para explanar para o Conselho Participativo Municipal. Aí não se foi, eles não foram mais, mandaram um representante oficial para a reunião do Conselho e foram na reunião da Savima. Um dia a gente saiu de dentro da prefeitura, numa sala vazia, onde não tinha um representante, e fomos lá onde estava tendo a reunião da Savima com o CET, e estava lá o chefe de gabinete. E eu apontei isso e reclamei. Falei, tem que reunir, tem que chamar, dentro da prefeitura, chamar todos os moradores do bairro, e não num lugar pequeno, só com a Savima, que cuida de uma parte do bairro e é plausível a Savima, mas não representa o bairro inteiro. Nesse contexto, por exemplo, o recurso de uma audiência pública eu acho que é o mais indicado. Então, na verdade, porque eu falei, por exemplo, do âmbito desse planejamento, a execução de ações é mais fácil. É você pegar e modificar um planejamento numa região para poder dizer o que você pode interferir no viário inteiro dela para poder facilitar, ou não, né? Porque dependendo se ele não for bem executado, pode até dificultar. Então, eu acho que o mecanismo mais indicado seria a própria solicitação. Então, eu acho que as entidades, porque é o seguinte, eu sei que a Vila Madalena não vai representar só pela Savima.
Tá? Então eu sei que existem várias atuantes, até porque só pela quantidade de representações que existem dentro do inquérito eu identifico pelo menos 3 associações muito representativas nessa região. Mas então eu acho que o mecanismo mais adequado é esse, porque veja, até dentro da sociedade civil nós vamos ter conflitos, nós não temos unidade, cada pessoa tem uma forma de entendimento a respeito do mesmo problema. Então a maneira mais democrática de ser feito, obviamente, é essa. Pode prosseguir. Dentro da prefeitura, a prefeitura temos lá o conselho participativo que se reúne ali, que representa, que foi eleito, tem as reuniões mensais que estão sempre divulgando, então que se apresente dentro da prefeitura e que se convoque a população e todos os atuantes, todos os atuantes do bairro, e não só se trabalhe dentro de uma associação, se saia da prefeitura e vá se conversar com a associação, como foi feito no caso com o CRT. Né? E depois nós falamos isso e estávamos nos reunindo com o CT, só que a prefeitura não está convocando, então tem que ter esse olhar, a prefeitura tem que trabalhar para a comunidade e não só para uma associação. É uma associação muito boa, eu vou representar, tenho que dizer isso, eu conheço o Cássio Calazans há muitos anos, tanto nossas famílias sempre foram amigas, quanto trabalhamos juntos. Na hora que eu precisei, ele veio, me ajudou, e na hora que ele precisou, eu vou, ajudo, o que for, todos damos as mãos. Mas o que não pode ocorrer é o órgão competente só priorizar uma associação. Tem que priorizar o conselho participativo, que nós temos hoje aqui 2 conselheiros de Pinheiros, representando que ela foi reeleita, e o João Pedro sempre veio, eu fui conselheira há 4 anos, participei de todas as reuniões, então o que é justo é que nós também participemos disso aqui. Né? E outros atores também, que a prefeitura tem ciência dos outros atores e outras associações do bairro. Tá? Eu agradeço, me coloco à disposição para ajudar no que for. Reitero que no ano passado o telefone que a prefeitura divulgou para as pessoas entrarem em contato não foi acessível pelos moradores. Eles falam, e isso decorre o ano inteiro, ligam, reclamam. Tive um relato de uma moradora, ex-conselheira também, ali perto do metrô Vila Madalena. Ela falou que há 2 finais de semana que eles ensaiaram, bloco de carnaval ensaiou o dia inteiro, que eles chamaram, pediram ajuda, ninguém foi, que chegou no ponto de começarem a jogar garrafas nos blocos, nos prédios do lado, estavam todo mundo louco, enlouquecido, porque era o dia inteiro, aquele estresse, aquela música de carnaval. Então, a gente está convivendo com essas coisas. Né? Então, eu quero que todos tenham ciência. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Isolina vir na frente. Tá. A senhora já falou. Desculpa. Então agora Fernando. Depois eu vou deixar ali com a dona Ivete os papéis pegados na rede social. Muito obrigada, doutor Sérgio. Bom, eu vou tentar falar brevemente, vou falar de carnaval em São Paulo, que eu sou um morador de São Paulo, sou engenheiro, urbanista. Eu queria só colocar uma questão. Em qual região, para a gente poder saber? Eu moro na Praça Roosevelt. Mas queria falar de forma genérica, porque eu acho que está tudo muito emocional em alguns aspectos, em vários aspectos. As pessoas estão trazendo questões talvez um pouco individualizadas, e eu vou tentar trazer uma colocação para o senhor, doutor César, que é um pouco mais genérica, sem ser analista nem nada disso, mas que eu acho que tem que ser colocada nesse imbróglio todo, como dizia minha mãe, italiana, que é o seguinte: nós vivemos numa cidade, nós vivemos no Brasil, né? Em São Paulo. E eu falo disso porque assim, o brasileiro é um ser gregário, que gosta de brincar, de se divertir, de sair de noite e de aproveitar a vida, né? Então nós não podemos colocar isso em segundo plano. Então achar que nós vamos criar um arcabouço de regulações e a nossa juventude e adolescência, a partir das 7 horas da noite, vai entrar na sua casa e ficar silenciosamente fazendo nada durante o seu período de férias, o período de carnaval, isto não vai acontecer.
E um pouco do que eu vejo que está acontecendo aqui, até de falas que foram colocadas e de reações, ações que foram tomadas no passado, me parece que traduzem um pouco essa questão. Porque se tenta cercar um pouco o frango por um lado e ele escorrega por outro. Então se fez uma ação na Vila Madalena e o pessoal da Vila Madalena daí foi para a Praça Roosevelt. E a sensação que eu tenho aqui agora, se fizer na Praça Roosevelt, eles vão para Higienópolis, ou ali para o Pacaembu. E aí se falou de locais onde talvez tivessem mais escritórios do que residências, porque poderiam ser bons. E aí eu estou escutando que na Faria Lima não vai ter mais, porque a Faria Lima não é um lugar para ter carnaval, que é um lugar fundamentalmente não de residência, sim de escritórios. Então eu acho que a gente está com uma situação meio de cobertor curto, né? Tira de um lugar e coloca de outro. Vi uma colocação aqui do pessoal da Savima, que é uma organização lá da Vila Madalena, falando de diminuir o tempo, né, dos blocos. Eu não sei se isso funciona a favor ou funciona contra, porque aí é justamente essa colocação que eu venho dizer. Eu acho que não vai acontecer, se a gente espera que a nossa juventude e a nossa adolescência, 7 horas da noite, vai parar de beber, vai parar de estar na rua para se divertir, isso não vai acontecer. As pessoas bebem. É permitido beber no Brasil. Mas para menor, para maior. Eu não pedi a carteira de identidade de quem está bebendo. As pessoas vão beber, isso é um fato. Né? Então, eu acho que quando a gente tenta lutar contra a realidade, né, até essa questão de bebida, tem um caso emblemático norte-americano, que foi a lei seca, que acabou não conseguindo vencer. Porque o senhor sabe, né, tem uma relação direta com a questão legal. Não adianta querer também forçar uma situação que ela não tem acomodação. Então eu acho que tem duas coisas que têm que ser trabalhadas. Uma é a organização, e vou terminar minha fala aqui para não me estender demais, porque tem bastante gente falando para falar. E honestamente, eu acho que a organização, e Dr. César, parabéns pelo trabalho que você vem conduzindo, pelo que eu noto, a organização está muito bem colocada, né, com o senhor e todas as entidades que estão envolvidas na organização. Eu acho que talvez o que esteja faltando um pouco mais é fiscalização e presença. E não presença de bala, sabe? Uma presença de talvez, né, o pessoal da GCM está aqui, da Polícia Militar, uma presença talvez mais de um estilo de polícia britânica, de aconselhamento. Eu tive uma situação na Praça Roosevelt, outro dia que eu vivi, que foi o seguinte, era umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tinha um pessoal tocando uma música lá altíssima, e aquilo começou sozinhos, não era ninguém, não era nem um bloco nem nada, tocando. Violão, tinha um garoto que estava bêbado, ele cantava lá Raul Seixas, a plenos pulmões. E eu pensava, isso tem a GCM, por que não vem, por que vai lá? Sabe o que eu fiz? Eu desci do meu apartamento, fui lá naquele grupo de pessoas, de moleques, adolescentes que estavam fazendo aquilo, e falei, dá para vocês cantarem mais baixo? Porque está me atrapalhando o sono lá em cima. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a cantar mais baixo. Então, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer com a fiscalização e com a presença que podem ajudar muito. A questão de limpeza é isso. Será que a gente tem um número de cestos de lixo suficiente para as pessoas jogarem as latas de cerveja no lixo? Ou elas não têm, e aí ele terminou a cerveja, está com a lata de cerveja na mão, o que ele vai fazer com aquela lata de cerveja? Então o órgão público, ou até alguém colocou aqui, talvez os próprios blocos deveriam fornecer cestos de lixo. A questão do banheiro público, temos banheiro público suficiente, enfim. São questões, doutor, que eu acho que tem que haver de bom senso, de organização e de fiscalização, tendo em mente, e eu vou reagir aqui muito aqui, principalmente às falas emocionais. Eu entendo, eu também passei por situações de não poder dormir por causa dessa questão, só que assim, honestamente, na minha geração, na minha perspectiva de vida aí, eu espero ver pelo menos mais uns 40, 50, 60 anos, eu acho que o Brasil não vai mudar a ponto dos nossos jovens e adolescentes irem para casa às 7 horas da noite e dormir. E a gente então tem que ter isso em consideração. E mais, também outro ponto a última coisa que eu queria falar. A nossa legislação também, de uma certa forma, o nosso modus operandi, está jogando esse jovem na rua. Porque na hora que a gente diz que os bares têm que fechar às 11 horas, à meia-noite, à 1 hora da manhã, nós estamos tirando o jovem de dentro do bar e colocando ele na rua. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para ver como é que a gente organiza este contexto de uma forma para que seja bom para todo mundo. Porque a gente tem, eu quero dormir e quero também que os jovens se divirtam. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Rafael, por favor.
Boa tarde, doutora Rafael. Aos presentes, boa tarde. Eu vim aqui fazer uso da palavra para retomar alguns dos pontos colocados pelo colega da Savima, que me antecedeu. O primeiro ponto, acho que não ficou muito claro aqui, houve a imprensa em geral, e desde a revista Veja até os órgãos já mencionados nesta tarde, divulgaram como oficial no calendário pré-carnavalesco. Então, esta divulgação, como se oficial fosse parte do calendário, eu tenho até a publicação aqui na cópia dela, como se no dia 3 o grupo tal... E houve uma mistura de eventos indoor que foram devidamente autorizados e com todas as casas, com todas as autorizações, com os bombeiros, etc. E eventos que aproveitaram de bares de portas abertas, como se fosse indoor e sem autorização. Então, houve, desde o início desse pré-carnaval, houve esta divulgação confusa e errônea. E como se fosse oficial dentro do calendário da prefeitura o pré-carnaval. Então isso trouxe mesmo. Pelo que li agora também nas redes sociais, há um esclarecimento, quem ouviu o rapaz representante do bloco, o prefeito disse que o bar não tinha nenhuma autorização e foi multado em R$95 mil nesse programa do dia 13 de maio do sábado. E ele acabou de divulgar isso em todas as redes sociais, o prefeito Eduardo, da Regional da Sé, e o bar não é indoor, é aberto. Então nós temos uma outra situação diversa que depois vai ser objeto. Mas tudo isso para voltar ao assunto do colega, para dizer que as pessoas estão confundindo, desde a Vila Madalena até o resto da cidade toda, com o calendário carnaval, pré-carnaval oficial até pós-carnaval, com o calendário que a mídia colocou, e tem no Facebook, em outras redes sociais, mídia impressa, mídia televisiva, etc., que diz que esse carnaval pré é oficial, dando data, endereço, horário, etc. Como dentro dessa programação divulgada, também há divulgação de existência de futuros blocos, datas oficiais, mas em ruas proibidas, em ruas que não estão no calendário da prefeitura. Está causando mesmo uma grande dificuldade para a população e para quem quer pular carnaval. Veja, não sou contra blocos, não somos, é uma coisa alegre, divertida. Na minha adolescência e juventude participei de vários, mas a gente tinha mesmo um freio maior, não sei se dos pais ou das regras sociais de então. Queria parabenizar todas as providências oriundas deste inquérito da prefeitura, mas queria fazer uma manifestação propositiva também, em dois aspectos. O primeiro é que se devolva à Secretaria das Prefeituras Regionais uma obrigação de sincronização de todas. Por quê? Porque o senhor bem sabe, tem sofrido o relato das consequências. Quando a gente trata só da Vila Madalena e lá anda melhor e anda bem, nós estamos jogando para a região circunvizinha. Vila Mariana, Avenida Paulista, Jardins, Bela Vista. Então, nós estamos empurrando o problema para outra região. Se a Secretaria das Prefeituras Regionais, a geral, levar uma sincronização da questão e dessas medidas adotadas neste inquérito da Vila Madalena, nem que não sejam todas por imediato, que o carnaval já está às nossas portas, que algumas delas sejam efetivas e eficientes. Inclusive em momentos em que, se eu tenho numa região um grupo, não vou falar de megabloco, vamos deixar para o dia certo, um grupo grande, conhecido, neste bairro, meu vizinho, a outra prefeitura regional também tem um grupo grande, para que as datas sejam sincronizadas entre as prefeituras, de forma que a Polícia Militar, a GCM, a CET, possam ter uma melhor forma de organizar tudo. Porque fica um pouco complicado se eu tiver
um grande bloco, e um bloco bem conhecido, embora um pouco menor, em regiões vizinhas na mesma data. Complicado para a CET, para a GCM, para a Polícia Militar e para os moradores, para os munícipes em geral. E os trabalhadores, porque, queiram ou não queiram, na Vila Madalena e em outros bairros, nós temos porteiros de prédios, médicos, uma infinidade de pessoas que trabalham carnaval ou não. Carnaval não é feriado. Terça-feira a gente fecha a fruta, não é feriado. Então a minha manifestação é propositiva neste aspecto. Este inquérito pode ser uma proposição para a Secretaria. Eu queria fazer uma colocação dentro disso. Quando eu pedi que fosse modificado o sistema jurídico, na verdade, a ideia que eu tive foi exatamente essa. Ou seja, o que eu verificar? Cada medida que eu pedia na Vila Madalena, ela resultava num efeito colateral numa outra região. Então foi isso que aconteceu. Desde 2016, na verdade, desde novembro e dezembro de 2015, quando foi preparado 2016, isso tem acontecido sistematicamente. Então foi por isso que eu não queria mais que no âmbito da Secretaria de Cultura é que fosse feito um planejamento, porque era muito abstrato, certo? Então eu me disse, não, há necessidade de que se reestruture isso a partir de uma coordenação feita por alguém que realmente trabalhe com isso. Então por isso, o trabalho da Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais é crucial dentro disso, porque também não tinha cabimento que eu recebesse até representações oriundas de atores, ou seja, por que a Polícia Militar estava representando contra o carnaval que estava acontecendo na Penha, o carnaval que estava acontecendo em Itaquera, algumas coisas que estavam acontecendo no centro da cidade, se ela era um dos atores, ou seja, na época ainda era a subprefeitura. A subprefeitura tinha a obrigação de chamar a Polícia Militar e fazer um plano de atuação integrada. Não havia capacidade, não havia possibilidade de êxito de algo sendo feito de forma isolada. É que nem, por exemplo, os próprios núcleos. Então, assim, cada um tem o seu escritório. Então, coitado do município ele tem que ir a cada hora de endereço. Então, aqui eu vou falar com a CT, aqui eu vou falar com a Polícia Militar, aqui é com a subprefeitura. Isso é impraticável. Então, a ideia de se criar tudo isso, mas eu concordo que esta visão, eu não sei se no fundo eles já fizeram, deveriam, se eles já fizeram isso quando estabeleceram as portarias. Porque aquele rol, na verdade, de ruas que foram proibidas, elas deveriam partir do pressuposto de quem enxerga o carnaval por inteiro. Porque a comissão que foi formada, eles baixaram uma portaria logo em seguida para poder fazer essa coordenação, ela tinha essa obrigação. Não adianta pegar e dizer, não, eu simplesmente delego para as prefeituras regionais uma parte, mas não, se eu não tiver a visão do conjunto, inclusive o inquérito que a gente vai discutir na próxima segunda-feira, ele tem a ver com uma parte disso. Por quê? As pessoas, quando questionaram o próprio deslocamento no eixo norte e sul de São Paulo, então ela falou, olha, pera um pouco, vamos pensar em mega situações, mas como é que fica a cidade? A cidade parou do lado da Praça Roosevelt, ela parou na Augusta e tudo mais. Quer dizer, nós tivemos uma região imensa que foi comprometida pela ausência de planejamento e quando, detalhe, já era proibido há mais de 2 anos se tivesse qualquer tipo de atividade estacionária lá, porque não podia nem entrar dentro da Praça Roosevelt. E foi o que aconteceu. Então, diante disso, eu concordo perfeitamente com o que foi posto. Isso vai ser, obviamente, objeto de questionamento e de discussão na próxima segunda-feira, porque é uma decorrência. Eu não tenho como pensar no carnaval macro tendo condições de competição que se intercomunique. Não adianta eu pensar num âmbito só de uma regional, em que eu não vou permitir que um bloquinho ele se choque com um blocão, vamos dizer assim. E, no entanto, eu deixo 2 megablocos em situações vizinhas, podendo se intercomunicar, porque é uma fronteira de administrações regionais. Tá? Então, isso não é aceitável. Eu concordo com a sua proposição. Obrigada pela oportunidade da manifestação. Agora eu vou pedir que o Luciano venha à frente. Alô, boa tarde a todos. Luciano, eu sou presidente do Conseg da área da Bela Vista, Liberdade e República. O que eu venho falar, eu acho que vai atingir também um pouco a Vila Madalena, que falaram muito aqui na parte dos camelôs ambulantes, dos ilegais que tem, mas estão esquecendo dos regulares, que são habilitados para trabalhar no carnaval. Porque estes ambulantes,
Eles pegam as credenciais e o ano passado já foi feito por nós uma denúncia, que inclusive a prefeitura tem que levantar quem são essas pessoas, porque tinha fiscais de prefeituras regionais de outras localidades colocando gente para pegando o nome deles e pondo pessoas com a foto deles para trabalhar. Por exemplo, teve na nossa área ali na Bela Vista, que foi identificado, eu denunciei, como se tem em outras. Então a Prefeitura Regional na área da Bela Vista foi verificar e é bom estarem bem atentos, porque esse cadastro de estranhamento ninguém sabe. Parece publicado como se a população visse isso. Então precisa se verificar a origem de cada pessoa, porque tem gente dentro da Prefeitura ganhando com isso. Primeiro ponto. Foi falado aqui a doutora, pois bem, a doutora Rafaela, que não é o pré-carnaval, são os esquenta que eles chamam. O maior problema disso, que foi o que nós tivemos no sábado, que teve até bomba ali na área da Bela Vista, e que eu apoiei totalmente, na nossa opinião, foi obrigatório o uso da força excessiva pela situação. É porque a prefeitura, mesmo iniciando lá atrás, em abril, maio, o sistema de carnaval, para atender essa promotoria, senão era capaz de nem ter iniciado no final do ano, eles iniciaram as inscrições dos blocos e encerraram em novembro, final de novembro, começo de dezembro. 2 meses antes é pouco tempo para tudo. A ponto de hoje eu falar com o prefeito regional daqui da área da Sé, ele não ter ainda da prefeitura, da Secretaria de Prefeituras Regionais, todas as informações com o percurso de todos os blocos, segundo o departamento de eventos dele. Que amanhã eu tenho reunião com o batalhão, que nós conversamos com os blocos da nossa área, o CONSEG, a Associação de Moradores. Isso funciona há quase 4 anos como um relógio. Não estávamos tendo problema até aparecer o Agrada Gregos o ano passado, que o senhor deve ter visto no procedimento as imagens lamentáveis e as situações. Graças a Deus ficamos livres. Mas a prefeitura, o ano passado, não tivemos as reuniões. Por isso que ocorreu esse problema, porque ela determinou com o alto comando da PM que comunicasse a todos que quem ia resolver era a prefeitura diretamente. E isso nos locais fora da Vila Madalena se prejudicaram, porque a prefeitura, por causa do inquérito, virou tudo para lá e esqueceu dos outros. E foi um prejuízo grande. Então, eu agradeço muito a inclusão de todos nesse procedimento, que eu acho que trabalhando mais macro nós vamos conseguir um consenso, porque quando se aperta o problema aqui, vai se migrar para o outro lado. E nós não podemos ter um bloco fazendo um esquenta num bar de rua que cabe 40, 50 pessoas, chamado Bar das Quengas, com 4.000 pessoas confirmadas. Aí não quer que jogue bombas. Seria esse o problema maior. Muito obrigado, Luciano. Eu vou pedir para o João Pedro. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, promotor. Bom, eu sou coordenador da União de Moradores de Pinheiros, né, ILAPA, e a gente atende basicamente a população de baixa renda. E também sou do Conselho de Saúde, tá? Eleito. Né? Então, a primeira questão é o direito de você saber, você conhecer o que vai acontecer na frente da sua casa, na sua vila, na sua região. Eu pediria, gentilmente, que a Prefeitura Municipal de São Paulo fornecesse a todos os moradores os blocos que vão passar, os trajetos, os horários, tá? Até mesmo as pessoas que são responsáveis por pela inscrição, tá? E-mail, etc, etc, para a gente identificar. Porque o que a gente percebe, senhor doutor promotor, é que grande maioria desse pessoal não é oriundo da região. Eles são de outras regiões, outras cidades, outros estados, e vêm ganhar dinheiro aqui, vamos falar a verdade. Vem ganhar dinheiro aqui na nossa porta, tá? Então eu pediria isso, o direito de conhecer, é uma coisa. Uma outra coisa também que eu falo, não sei se o Fabrício está aí, já foi embora, mas de evitar acúmulo de eventos.
Então nós temos um programa de rua aberta lá na Medeiros de Albuquerque, que é todo sábado e domingo. Então, nesse mês de carnaval, como é uma autorização que é dada, esse mês de carnaval eles ficariam proibidos de realizar ruas abertas, tá? Porque senão seria mais você acumular evento com outro evento. Eu acho que nesse campo a sugestão é que vocês façam um pedido escrito direto. Porque acontece o seguinte, por exemplo, a promotoria não tem a menor ideia de quais são os eventos que existem cotidianamente nas regiões, certo? Então, eu acho que isso você pode até comunicar. Então, você faz um protocolo na Prefeitura Regional de Pinheiros, olha, o evento tal, que acontece em tal situação, solicitamos que ele não seja deferido, ou seja, suspensa a autorização dele pelo período. Por quê? Isso é totalmente compatível, imagina, porque se nós temos regras especiais, vamos pensar, por exemplo, no caso da ZAI, em que eu altero até o estacionamento do usuário que é morador, então é mais do que natural que outras situações que vão concorrer e vão agravar e vão ficar incompatíveis realmente sejam proibidas. Ok, obrigado. Bom, aí foi colocado também a questão onde fica a bagunça, né, que é ali fora da ZAI, que é ali na Belmiro Braga, da Inácio. Ali nós temos um ponto lá, que é o Beco do Aprendiz, que é próximo do Beco do Batman. São 2 pontos de venda de drogas ilícitas. Ali é um horror, tá? Então, teria que ter uma atenção especial de segurança naquela hora. Bom, questão dos trajetos e com relação à saúde. Isso, eu gostaria imensamente de uma conversa na organização para evitar colocar banheiros químicos perto de escolas e unidades de saúde. Tá? Eu acho que é incompatível com a atividade, né? Saúde e educação, e aquele banheiro químico ali em frente, é horrível. Bom, falando de saúde ainda, nós estamos sofrendo corte de verbas na saúde, enormes. A única unidade de urgência e emergência que nós temos na nossa região é o pronto-socorro da Lapa, lá perto do Ceasa. Pinheiros não tem nenhuma unidade de urgência e emergência. As clínicas, o pronto-socorro das clínicas foi fechado. Tá? Então você tem que passar no pronto-socorro, o pronto-socorro encaminha. Tá? Estamos com problemas assim de falta de profissionais que não estão sendo repostos. E eu pediria uma atenção especial na questão da prevenção de acidentes e de drogadição. Infelizmente, o rapaz ali que falou foi embora, não sei se está aí. Mas o que nós estamos recebendo de jovens que estão com parada cardiorrespiratória e chegando no pronto-socorro praticamente morto já, ou com algumas sequelas depois de AVCs, que nós da saúde teremos que manter esse indivíduo para o resto da vida dele. Está sendo horrível, horrível. Tá? Nesse ponto, eu gostaria de fazer uma outra ponderação. Nós temos uma divisão interna dentro da Promotoria de Justiça. Então, nós temos várias áreas de atuação. Então, por exemplo, o problema relacionado, que é proibido, que é o consumo de bebida por menor de idade, ele não vai ser enfrentado aqui. Nós temos um promotor específico, é isso que é o promotor da infância e juventude. E no que se refere a todas as questões que você colocou a respeito da saúde pública, nós temos um promotor de saúde pública dentro da Promotoria de Direitos Humanos. Então, na verdade, o que eu não posso deixar de verificar aqui é uma questão de fluxo. Certo? Então, assim, quando as pessoas se queixam que é impossível entrar uma ambulância numa determinada região, isso é o que me diz respeito. Então, a ambulância tem que entrar e ela tem que sair, nós temos que ter um plano de ação que permita isso. Agora, quanto aos suportes e as modificações que têm acontecido na cidade, aí já foge do âmbito do que eu possa ver. Então, aí também, essa sua solicitação, eu peço que ela seja feita por escrito e seja apresentado na área de saúde pública da Promotoria de Direitos Humanos.
E quanto a essa outra questão, que do desenvolvimento de um plano contra a drogadição, que eu acho que é muito relevante, né? Porque, afinal de contas, todos os abusos que a gente descreve nessas situações, aquele que está relacionado ao uso de droga é o mais excessivo. E ele é o que mais tem decorrências, quer dizer, o mesmo indivíduo que se droga e depois pode ter um AVC, é o indivíduo que destrói as coisas, invade propriedade alheia, urina na via pública. Por exemplo, a questão dos banheiros, que é muito mais complicado do que você imagina, porque assim, você vai lá, eu não quero que ponha um banheiro químico diante de uma unidade de atendimento à saúde. O banheiro químico tem que ser posto, infelizmente, de acordo com a demanda que vai ser estabelecida, porque senão, na frente do local de saúde, eles vão urinar na via pública. Aí que está, então é melhor que tenha o banheiro químico lá do que não. Um dos problemas que nós verificamos, por exemplo, no planejamento 2015-2016, é que os banheiros eram dimensionados de forma, primeiro, insuficiente, pelo menos. E segundo, às vezes eles fechavam garagem de munícipes na Vila Madalena, o cara não conseguia entrar e sair da casa dele, né? Porque, não, precisava pôr, mas espera um pouco, vamos pegar e fazer uma distribuição que seja compatível e manter os deslocamentos. Então é um problema complicado. Eu me lembro que quando a CET fez a apresentação dos mapas de 2016, se tentou equacionar isso o melhor possível para poder evitar esses impactos. Mas o que me preocupa muito quando se fala nesse campo é a questão da insuficiência. E a única maneira que nós podemos ter suficiência é tendo informações reais. Ou seja, se eu sou alguém que estou querendo empreender alguma coisa e fazer um bloco, etc., eu não posso subdimensionar, né? Porque isso é um problema que a gente tem no Brasil. As pessoas têm o hábito de subdimensionar as coisas para poder não se submeter às exigências econômicas correspondentes. Até em construção você vê isso. Não, quando é que eu caracterizo um polo gerador de tráfego? Acima de tal número, então ele chega a uma unidade abaixo daquele e ainda faz 3 empreendimentos um do lado do outro, aí você soma os 3, tem um impacto terrível, né? Mas, não, estou cumprindo a lei. Mas então, isso é uma fonte de preocupação e agradeço a sua condenação. Obrigado. Agora, Estevão, é isso? Não está aí, então, Gildo. E Andréa, da Associação Bares. Tem só para nós, né? Não, já veio mais um. Por favor, tenha bondade. Vamos junto que o tema é o vírus, né? Pode sentar aqui. Boa tarde, senhor promotor. Boa tarde aos presentes. Meu nome é Gildo Chato. Junto com a Andréia, a gente representa aqui a Associação dos Bares e Restaurantes da Vila Madalena. E o que a gente tem para falar talvez seja até um antagonismo e uma novidade para vocês. Mas por incrível que pareça, do ano passado, né, de algum tempo para cá, a gente começou a analisar o carnaval enquanto evento que possa gerar algum faturamento, e a gente chegou à conclusão que a gente não ganha nada. A grande verdade é essa. Infelizmente, por tudo que está se acontecendo na cidade de São Paulo com relação a esse evento carnaval, com relação à logística que está sendo traçada, com relação ao público que tem atraído o evento carnaval, nós, estabelecimentos legalizados, regulamentados, pagantes de impostos, não estamos ganhando. A gente está entrando numa competição que ela é totalmente absurda, que é uma competição desleal, que eu vou aqui concordar plenamente com todo mundo que reclamou com respeito à falta de fiscalização, que é a presença do camelô. Então, o abastecimento desse público, né, que está depredando, que está brigando, que está bagunçando, que está consumindo drogas, ele está sendo feito de maneira clandestina, ele está sendo feito de maneira ilegal, ele está sendo feito de maneira até livre, por vendedores ambulantes, por contraventores que estão abastecendo essa criançada, que infelizmente a gente está vendo morrer na nossa porta. O ano passado, o meu estabelecimento, ele foi vizinho às bases comunitárias, então tanto da Polícia Militar, quanto da GCM, quanto do Corpo de Bombeiro. A minha rua lateral, ela foi a vizinha dessa base, e a gente via a todo momento, esse jovem sendo encaminhado com coma alcoólico, com desmaio, com princípio de ataque cardíaco, AVC, o que fosse, e a gente sem poder fazer absolutamente nada. Então,
promotor, aqui na qualidade de empresário, eu quero manifestar com respeito ao nosso porte na Vila Madalena, representando já alguns outros empresários, que nós temos sim condição de dar um bom abastecimento para o público que vai lá, não necessitando nem do camelô, né, que às vezes até a gente já escutou isso, mas talvez o comércio não dê, não consiga dar vazão para essa capacidade pública que está lá, então nós damos sim, e muito menos a gente quer a presença dos ilegais. Né? Então, eu estou dizendo como estabelecimento, nós também não concordamos com os estabelecimentos ilegais. Então, assim, não é porque nós somos da Associação de Bares que a gente está em conjunto ou em conluio com os estabelecimentos ilegais, que a gente sabe que nessa época, muitas garagens, muitas residências, elas são parte do abastecimento ilegal dessas bebidas, dessas drogas que entram. Né? Então, esse é um ponto que a gente gostaria de colocar. Sim, de vontade da gente que haja uma harmonia entre os moradores e entre o comércio, e de maneira nenhuma a gente quer infringir alguma lei, né? Afinal de contas a gente quer estar lá vivendo em harmonia com os moradores. Então o carnaval é para ser brincado, não somos contra os blocos, né? Então os blocos da Vila Madalena eles são extremamente saudáveis, né? O que a gente consegue perceber exatamente, né? Eles são representam a cultura. Tem uma presença cultural, eles trazem alegria para a vila, né? É muito bacana que a gente tenha, inclusive, a participação das famílias nesses blocos, que há uma maneira organizada de se ter blocos também, da mesma forma a gente é favorável aos blocos legalizados, não a esses que estão surgindo agora de maneira ilegal, mas eles fazem parte da cultura da vila e a gente apoia isso. Né? Então, enquanto empresário, nós estamos lá para dar suporte para isso também. E só para finalizar, o que eu diria é o seguinte, com relação às associações de moradores, esse diálogo que a gente tem que ter, ele tem que ser permanente. Que pena que a gente só consiga fazer isso a hora que aparece uma crise, né? Então a nossa crise premente que está acontecendo agora é o carnaval. Mas daqui a pouco nós vamos ter Copa, daqui a pouco nós vamos ter uma outra coisa. E acho que essa abertura, né, principalmente agora, obrigado ao Ministério Público que está promovendo isso, ela tem que ser constante, porque é um problema óbvio da sociedade, é um problema, sim, dos órgãos públicos, mas também nós, enquanto empresários, temos que assumir isso. Né? Os moradores estão juntos. Assim, não vamos deixar para se discutir isso na iminência do problema acontecer. Nós estamos abertos, não somos vilões. Né, André? Acho que eu diria até que chega num determinado ponto que tem-se muito pouco a fazer. Gente, o carnaval é daqui a menos de um mês. Quer dizer, já está acontecendo. Né? Então o que a gente está correndo atrás agora é de alguma medida que não é mais preventiva. Nós já estamos agindo na correção, né? Infelizmente. E, novamente, eu quero me colocar aqui à disposição, e se tiver alguma coisa que nós pudermos fazer em conjunto, a Associação de Bares, os bares da Vila Madalena, não só com respeito à vila, mas com respeito aos outros bares também, a gente quer estar junto com vocês. Então, continuando, gente, desculpa, eu estou rouca, tá? Eu acho que é importante nesse momento que fique muito claro, Ministério Público, Polícia Militar, GCM, Prefeitura Regional, que esse momento nós estamos pedindo socorro, porque reuniões, atitudes, nós vemos, a gente está fazendo desde 2014, nós estamos em 2018, então é um momento de socorro, nós precisamos de ajuda. E quando eu digo nós, a gente está falando do comércio, não só dos bares. Tá? Hoje, nós perdemos 2 companhias aqui de reuniões que tiveram que tomar providências, passaram um dia hoje na delegacia, doutor César, porque eles tiveram um problema no estabelecimento deles de quebrar vidraças, de quebrar porta, já em função do carnaval que já se iniciou. Tá? Então, por favor, órgãos públicos, socorro é o que nós estamos pedindo para a comunidade local, comércio, morador, artesãos e toda a população da Vila Madalena. A gente quer que isso se estenda para São Paulo, a gente quer carnaval lindo, mas já são 4 anos sofrendo, a gente já não sabe mais para quem gritar, para quem pedir ajuda. Então, aproveitando todos os órgãos públicos aqui, por favor, nos ajudem, tá? Nós apresentamos algumas intenções, né? Na reunião passada eu falei um pouco, vou falar de novo, por favor, doutor César, é assim,
a coisa de uma tal forma, no dia do carnaval, ou do pré-carnaval, ou do pós-carnaval, eu sou proprietária do estabelecimento, tá? Eu levo 7 minutos para atravessar a rua. Não é para ir de uma esquina para outra, é para atravessar a rua, enquanto os comércios estão vazios, porque a população que se direciona para a Vila Madalena, nessa ocasião, é para ficar na rua, para usar a sua droga, para tomar a sua bebida e para fazer outras coisas também, o sexo e outras coisas mais. Então, é assim, é um trabalho ao longo do ano e, infelizmente, nós não temos como agir como cidadão. Eu preciso do órgão público me orientando, fazendo um trabalho em conjunto, tá? Tentamos em 2017, 2016 com a regional, fomos ao batalhão, tá? Nós, através da associação, fazendo trabalhos distintos, nos reunimos. Infelizmente, não aconteceu, não aconteceu. Agora, estamos juntos com a população e com o Ministério Público, mas assim, com muita fé, com muita esperança que algo aconteça, tá? Na nossa humilde visão, se fecharmos a rua, a gente, como a gente vem sofrendo em 2018, tá? É simplesmente deixando que ali aconteça tudo que se pode, que passa da nossa imaginação. Porque nós fechamos, nós colocamos banheiro, os órgãos públicos fecham, colocam banheiros químicos, então ali acontece de tudo. Só por isso é que nós gostaríamos que não houvesse o fechamento. O que nós gostaríamos que acontecesse? Vida normal, fiscalização, ônibus seguindo, morador indo trabalhar, saindo, voltando para trabalhar, vindo para sua casa, visitando sua família. Isso não acontece nesse período, não acontece. Tá? E assim, de repente, como o Dr. César já falou, não, mas há um grande número de população. Só que a partir do momento que você fecha, que você coloca, você está, na nossa opinião, você está fomentando. Porque ali está fechadinho e a gente pode fazer o que quiser. Tá? Então, só por isso é que nós pedimos que não houvesse o fechamento. Mas que a fiscalização houvesse ao longo do ano. Tá? Não ocorreu, melhorou? Melhorou pouco, melhorou. Tá? Mas assim, a gente precisa de um trabalho ostensivo ao longo do ano, tá? Para que a população tenha o seu... Não é carnaval, quem quiser pular carnaval, gente, que delícia, tá? Mas as pessoas têm vida normal, há pessoas que não pulam carnaval. Então, quem quer pular carnaval, vá para o lugar adequado, que os órgãos, que obedeça à legalidade. É só isso que a gente está pedindo, para que a legalidade seja obedecida. Tá? E que a gente quer continuar trabalhando ao longo do ano. E para isso a gente precisa e depende dos órgãos públicos. Tá? E a gente sabe que tem que ser um trabalho em conjunto. E é um trabalho que nós estamos nos propondo há anos. Tá? Mas chegou num ponto que, meu Deus, só o pai mesmo. Né? E a gente espera, dessa vez, que o Ministério Público possa nos ajudar. Só para que vocês tenham uma ideia, a ZAI, gente, quando nós gradeamos e delimitamos a ZAI, ela vira uma zona franca de consumo de droga, de consumo de bebida e de sexo, de crianças. Então, em princípio, a delimitação da ZAI, que era para ser de fator extremamente positivo, tirando a rotina da vida comum da Vila Madalena, e eu estou me referindo especificamente lá, acabou se transformando numa arena de diversão livre. Então, hoje a nossa requisição é que, à medida do possível, que a vila pudesse ter uma vida normal, e quando a gente diz vida normal, é vida normal mesmo, passando ônibus, passando carro, é para que o carnaval ocorra onde haja estrutura para acontecer e que nós, estabelecimentos comerciais, possamos ter os nossos clientes de consumo, porque, bem da verdade, eles são afugentados por essas áreas. A bem da verdade, esse público que frequenta, que se droga, que consome álcool, que briga, que agride, inclusive, como a senhora bem relatou, ele afugenta o nosso público consumidor. Né? Então, o nosso manifesto é justamente por isso. Quer dizer, na contramão da história, o carnaval no formato de arena, como ele se estabeleceu na Vila Madalena, ele é contraditório para nós, ele é contrário ao comércio. Né? Ele é o contrário à vida comum do estabelecimento comercial. É isso que a gente tinha para dizer, doutor. Eu agradeço a atenção, agradeço a todos. Obrigado. Eu vou já, então, encerrar a reunião.
né? Não há mais nenhum inscrito para a manifestação, e recordando aos senhores o seguinte, que agora eu vou me reunir e vou fazer a elaboração da ata, e a ata vai ser encaminhada para os senhores por via eletrônica. Então, vou fazer umas consultas, aqui a Ivete vai ter que fazer consulta interna aqui do Ministério Público para poder saber qual é a data exata que vai ser da reunião em continuação. Mas quando a ata for encaminhada aos senhores, isso já vai estar definido. Então, ou dia 30, 31 ou dia 1º, uma dessas 3 datas vai acontecer, e ela vai ver se ela consegue um auditório maior do que esse, que fica do lado esquerdo, né? Então eu agradeço a presença de todos, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigado.